Sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência agora ao livro de Juízes. Estamos no capítulo 19, Seguindo. Levantaram-se os israelitas, subindo a Betel, consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro para pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantando-se, pois, os filhos de Israel pela manhã, e acampando-se contra Gibeá, subiram os homens de Israel a peleja contra Benjamim, e junto a Gibeá e contra ele. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém se animou o povo dos homens de Israel e tornaram a ordenar-se para a peleja no lugar onde no primeiro dia o tinham feito. E antes subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde e consultaram o Senhor, dizendo: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? Respondeu o Senhor: subi contra eles. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte saíram de Gibeá e encontraram eles a derribar ainda por terra mais de 18.000 homens, todos que puxavam da espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde perante o Senhor, ofereceram holocausto e ofertas pacíficas. Os filhos de Israel perguntaram ao Senhor por quanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias, dizendo: tornaremos sair ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, ou desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, que amanhã eu os entregarei nas vossas mãos. Então Israel pôs emboscada em redor de Gibeá. Ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim e se ordenaram a peleja contra Gibeá, como as outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram do encontro ao povo e deixaram atrair para longe da cidade. Começaram a ferir alguns dos povos e mataram, como outras vezes. Uns 30 homens de Israel pelas estradas, das quais uma sobe para Betel, outra para Giboá do campo. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, filhos de Israel disseram: fujamos, atraímos-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel levantaram do seu lugar e se ordenaram para que a peleja em Baal-Tamar e a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhas de Geba. 10.000 homens escolhidos dentre todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja tornou reída. Porém, eles não imaginavam que a calamidade lhes tocaria. Então feriu o Senhor Benjamim diante de Israel, e mataram os filhos de Israel naquele dia 25.000 homens de Benjamim, todos os que puxaram a espada. Assim viram os filhos de Benjamim que estavam feridos. Os homens de Israel retiraram-se perante os benjamitas, portanto estavam confiados na emboscadas que haviam posto contra Gibeá. A emboscada se apressou e acometeu a Gibeá
de golpe feriu toda a fio de espada. Os homens de Israel tinham um sinal determinado com emboscada, era fazerem levantar a cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à peleja. Começaram a Benjamim ferir, e havia já matado uns 30 entre os homens de Israel, porque diziam com efeito: já estão derrotados diante de nós, como na peleja anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade como se fora uma coluna. Virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que toda a cidade que subia em chamas para o céu viraram, e todos os homens de Israel, os de Benjamim, pasmaram, porque viram que a calamidade lhes tocaria, e viraram diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que vinham das cidades destruíram no meio deles. Cercaram a Benjamim e seguiram-no, e onde repousava ali, alcançavam diante dele de Gibeá para o nascente do sol. Caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então viraram em figura para o deserto, e Penha Rimon, e na respinga mataram ainda pelos caminhos uns 5.000 homens, e de perto os seguiam até Gidom, e feriram deles 2.000 homens, todos de Benjamim caíram naquele dia. Foram 25.000 homens que puxaram a espada, todos eles homens valentes. Porém 600 homens fugiram para o deserto e para Rimon, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e puxaram a fio de espada todo o que restou da cidade, tanto de homens como animais, em suma, tudo que encontraram, e também a todas as cidades que acharam, puseram fogo, esposas para os benjamitas. Haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levaram a voz e prantearam com grande pranto. Disseram: Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe fale uma tribo? Ao dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. Disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque tinha feito um grande juramento acerca do que não visse ao Senhor a Mispa, e dizia: será morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seu irmão Benjamim, e disseram: foi hoje eliminada uma tribo de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que as nossas filhas não lhes dariam por mulheres. E disseram: há alguma das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa? E eis que ninguém de Jabes Gileade vira ao acampamento, à assembleia. Quando se contou ao povo, e eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Por isso a congregação enviou lá 12.000 homens dos mais valentes. Ele ordenou, dizendo: ide, e a fio de espada feriu os moradores de Jabe Gileade, e as mulheres e as crianças. Isto o que eis de fazer a todo homem e a mulher que se houver deitado com homem, destruireis. Acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens que não se deitaram com homem, e as trouxeram ao acampamento a Siló, que há na terra de Canaã.
toda a congregação, pois enviou mensageiros aos filhos de Benjamim que estavam na teia de Ribon, e lhes proclamaram a paz. Nesse mesmo tempo voltaram os benjamitas e lhe deram por mulheres que foram conservadas com vida das Jabes de Gileade, porém estas ainda não lhe bastaram. Então o povo teve compaixão de Benjamim, portanto o Senhor tinha feito brecha nas tribos de Israel. Disseram os anciões da congregação: como obteremos mulheres para os restantes ainda, pois foram exterminadas as mulheres dos benjamitas? Disseram mais: a herança do que tiveram de resto não deve perder Benjamim, visto que nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel e lado do nascente do sol, pelo caminho alto que sobe de Betel, a Siquém, para o sul de Lebona. Ordenaram os filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis ali saindo as filhas de Siló a dançar em rodas. Sai vós das vinhas e arrebatai dentre elas cada um sua mulher, e ide vós à terra de Benjamim. Quando seus pais e os seus irmãos virem queixar-se a nós, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois a guerra contra Jabes Gileade não